Sabe aquela pulga atrás da orelha sobre como preparar as crianças para o mundo digital? Pois é, essa é uma preocupação que hoje tira o sono de muita gente, de pais a educadores. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O X da questão é o seguinte: como a gente dá as ferramentas certas, na idade certa, sem só largar a criança na frente de uma tela? A resposta oficial para isso, olha, talvez seja bem diferente do que se imagina. Vamos dar uma olhada. E aqui já vem a primeira surpresa. Acredite se quiser, a abordagem formal para a educação digital, aquela que está nas diretrizes curriculares do Brasil, foca, e muito, em atividades do mundo real, atividades desplugadas mesmo. A ideia é construir uma base bem forte antes de apertar o botão de ligar. Então, vamos para o primeiro pilar. E ele não é o que a maioria das pessoas pensa. Não se trata de ensinar a programar, mas sim algo que vem muito antes, o tal do pensamento computacional, que no fundo nada mais é do que a lógica por trás das coisas. E o que raios é isso? Bem, de um jeito bem simples, é a habilidade de olhar para um problemão e fatiar ele em pedacinhos menores, mais fáceis de resolver. Sabe? É uma ferramenta para a vida, que vai muito além da tecnologia. E essa habilidade se quebra em coisas que a gente já faz no dia a dia sem nem perceber. Tipo, reconhecer padrões, criar uma sequência de passos que a gente chama de algoritmo, comparar caminhos diferentes e até entender escolhas simples de sim ou não. A palavra algoritmo às vezes assusta, né? Mas olha esse exemplo que genial. Escovar os dentes é um algoritmo. É isso, uma sequência de passos bem clara para fazer uma tarefa. Ensinar essa lógica para uma criança já é o comecinho de tudo. E olha só como isso funciona na prática. No mundo desplugado, a criança aprende sobre sequência montando um Lego ou seguindo uma receita de bolo. No mundo plugado, ela usa essa mesmíssima lógica para criar uma animação no aplicativo. O raciocínio é o mesmo, só muda a ferramenta. Ok, então depois que a criança aprende a pensar de um jeito mais organizado, qual é o próximo passo? Aí sim, é hora de entender as ferramentas. E isso nos leva direto para o segundo pilar, o que é, afinal, o tal do mundo digital. Mundo digital, basicamente, é tudo, desde o tablet que a gente segura na mão até umas ideias mais abstratas, tipo a internet ou a nuvem. É sobre entender como todo esse ecossistema funciona. O aprendizado aqui começa pelo básico do básico. Saber o que é uma TV, um tablet, um celular, entender conceitos simples como ligado e desligado e descobrir como a gente conversa com eles, seja por um botão, por uma tela de toque, pela voz. E, de novo, a mágica acontece quando a gente conecta o mundo real com o digital. Pensa só, a brincadeira de estátua é uma aula perfeita sobre o conceito de ligado/desligado. Brincar de telefone sem fio ajuda a entender como a informação passa por uma interface. São lições super importantes, disfarçadas de pura diversão. E isso nos traz ao terceiro pilar, que talvez seja o mais crucial de todos, a cultura digital. Porque não adianta só saber usar a tecnologia, né? É fundamental saber como usar, de um jeito seguro, responsável e ético. E isso não é uma ideia solta, não. A própria Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é quem dita as regras da educação no Brasil, fala com todas as letras que é preciso construir uma atitude crítica, ética e responsável. Ou seja, isso não é um bônus, é o coração da educação digital. Tá, mas na prática para a criançada, o que isso quer dizer? Quer dizer aprender desde cedo a usar as coisas com respeito, a identificar perigos online com a ajuda de um adulto e, claro, entender por que é importante ter um equilíbrio no tempo de tela. E o jeito de ensinar isso é sensacional, super criativo. Um teatrinho de fantoches pode mostrar por que não dá para ficar o dia inteiro no tablet. Uma caça ao tesouro pode ter dicas de segurança. Uma conversa sobre ser gentil numa historinha vira uma lição sobre como se comportar na internet. Então, quando a gente junta esses três pilares, o pensamento lógico, o conhecimento das ferramentas e a cidadania digital, a gente chega na grande ideia por trás de tudo. O objetivo não é fugir da tecnologia, de jeito nenhum. É construir uma base muito, mas muito forte para ela no mundo real. Essa imagem aqui deixa tudo bem claro. A maior parte do tempo, tipo uns 70%, é para construir essas habilidades fora das telas, no mundo real. Só depois é que os outros 30% do tempo são usados para aplicar tudo isso nos aparelhos digitais. E por que essa proporção? Faz todo o sentido, olha só, porque primeiro se desenvolve a lógica no mundo físico. Isso conecta ideias que parecem complicadas com uma brincadeira, uma coisa concreta. E super importante, isso respeita as orientações de saúde sobre o tempo de tela para crianças, focando em criar habilidades e não só dependência. E no fim das contas, fica aqui uma reflexão.
E se a maior habilidade digital que a gente pode ensinar não for sobre usar a tecnologia, mas sim ter a sabedoria de saber quando é hora de simplesmente desligar? Fica aí a ideia para a gente pensar.